Fala, galerinha, beleza? Vamos começar aqui um novo assunto hoje, que você é especialista, né? Isso! É o que você faz, o seu faz isso, ó. Sei. Então vamos falar hoje sobre gases, né? O Pavanelli, como é aquele ex-gordinho, não, eu sou um ex-gordinho. E tô caminhando pra ficar mais ex-gordinho ainda. Que come lá muito feijão tropeiro, batata doce, né? Então ele é especialista no assunto, então... Feijuca, quando você vai estudar, né? Marota. Quando você vai estudar um assunto, você procura um especialista, né? Então hoje vamos falar sobre gases, beleza, galera? Então chama a vinheta. Nóis. É nóis. Bora pra aula. Você sabe segurar um pé? Não. Segura esse aqui. Essa vinheta aí ficou top, Show, hein? Show, hein? Antes de começar a aula, vamos dar um recado pra eles? Vamos, é claro. Qual que é? Do Passei Direto, a nossa plataforma aliada e nossa parceira, onde você pode estudar não só química, mas todas as matérias do ensino médio. Exato, lá você vai encontrar conteúdo exclusivo do Química Simples, além de conteúdo que a gente já coloca aqui no YouTube, que também está presente lá, para te ajudar a estudar de uma maneira organizada, para te ajudar ali a ter aquela aprovação naquela provinha e naquele vestibular que você tem interesse. Então vai lá, a www.passeidireto.com. Então vamos para a aula agora. Então galera, vamos falar sobre os gases. Mas antes de começar a falar especificamente sobre os gases, vamos lembrar aqui dos estados físicos da matéria, né? Você lembra que nós vamos associar aqui os três principais estados físicos: estado físico sólido, líquido e gasoso. Qual que é a diferença entre esses três estados físicos, né? De maneira macroscópica, de maneira visual, a gente diferencia os três estados físicos pela forma e pelo volume, né? Se você pega um pedaço de material no estado sólido, por exemplo, um cubo de gelo, ele tem um formato definido e ele tem um volume, ele ocupa um espaço bem definido, né? Então o material no estado sólido ele tem forma definida, volume definido. O material, quando está no estado líquido, ele já não tem uma forma definida, ele tem uma forma indefinida, né? Se eu pego um copo com água e viro ele aqui, na hora que ele cai no chão, ele fica com que formato? Não é um formato definido, ele fica com formato de não tem formato. Então, o material sólido, se ele cair no chão, mas permanecer sólido ali, né? Ele pode até se quebrar, mas vai ficar com vários cubinhos, várias coisinhas com seu formato característico. E já o líquido não tem um formato característico. A mesma coisa acontece com gases. Tanto o líquido quanto gases, eles assumem o formato do recipiente que o contém. Então, tanto o líquido quanto gases, eles têm formatos indefinidos. Agora, quando a gente vai diferenciar o estado líquido do estado gasoso, os dois têm forma indefinida, a gente analisa o espaço ocupado pela matéria. Um líquido ele tem um volume bem definido, bem caracterizado, enquanto que o gás, o volume é indefinido. Por exemplo, se eu tenho 500 ml de água e derramo esses 500 ml de água aqui, eles vão continuar sendo 500 ml, enquanto não houver evaporação, né? Vamos pensar imediatamente. Agora, se eu pego um balão com 500 ml de gás aqui, digamos que eu tenho um gás mal cheiroso, né? Tipo aqueles que o Pavanelli libera. Aqui, se eu estourar esse balão, esse gás ele vai ocupar a sala inteira. Todo mundo que está dentro da sala aqui vai sentir o aroma característico desse gás. Porque o gás ele não permanece com um volume constante. Do mesmo jeito que eu derramei água e ela permaneceu sendo 500 ml, os 500 ml de gás eles se espalharam pela sala toda de tal forma que ele passou a ocupar o volume todo da sala. Então o volume dele não é definido. Agora, como que eu explico isso daqui? Como eu caracterizo isso daqui? Para caracterizar isso aqui, a gente vai pensar que a matéria é formada por partículas. Agora, imagine o material no estado sólido. No material no estado sólido, você tem partículas muito bem ordenadas, muito bem organizadas,
de tal forma que elas não tenham liberdade de movimentação. A organização dessas partículas fazem com que elas não tenham liberdade para se movimentar. O sólido vai ter forma e volume definido porque não existe liberdade para as partículas saírem daquela posição. No estado líquido, as partículas estão desorganizadas, né? E essa desorganização entre as partículas geram espaços por onde essas partículas conseguem ali ter uma leve movimentação. Quando eu viro um líquido, a partícula vai se movimentando para aqueles espaços que existem ali, vão se encaixando, vão se adequando aos espaços, de tal forma a ficar ali com um formato dependente do recipiente que a contém. Já no estado gasoso, as partículas estão tão afastadas que elas praticamente não têm interação entre elas. E aí, elas têm liberdade para se movimentar independente das outras, de tal forma que ela vai ocupar sempre o volume todo do recipiente, porque ela vai se movimentar para a direção que ela bem entender. Então, eu consigo explicar a diferença entre os três estados físicos, imaginando que as partículas são formadas, na verdade, imaginando que a matéria é formada por partículas e dependendo da organização dessas partículas e da liberdade de movimentação entre elas. O sólido tem mais organização, o gás tem mais desordem, o sólido tem menos liberdade, o gasoso é o que tem mais liberdade, maior liberdade de movimentação das partículas. Pavanelli vai te explicar agora como que é o movimento dessas partículas de gás, como que a gente caracteriza ele para conseguir entender melhor o comportamento físico desses gases. Daninha, para diferenciar um gás real de um gás ideal, nós temos que entender como esses gases funcionam. Só para a gente ter uma ideia, um gás é formado por partículas que possuem movimento caótico. Isso que o Gilson Neca falou aqui, ó, da movimentação, que ela não tem uma movimentação definida, um sentido definido. Um gás pode se movimentar para qualquer lado, inclusive ficar batendo na parede do recipiente onde ele está inserido. 2. Cada partícula interage com outras por meio de colisões. A única energia das partículas é a energia cinética. Colisões perfeitamente elásticas. Essas duas andam juntas, porque para um gás ideal não existe, para a gente, não é considerado as forças intermoleculares, onde uma partícula não interage com a outra de forma eletrônica, ou de forma dipolar ou apolar. A gente não considera essas forças de interações intermoleculares. Enquanto, por isso que os choques são perfeitamente elásticos. Se numa colisão o choque é perfeitamente elástico, ela não vai perder energia, então ela vai continuar com a mesma energia cinética quando ela colidiu, antes dela colidir com aquela partícula. E por último, as partículas possuem volume infinitamente menor que a distância entre as partículas. Então, quer dizer que aquela partículazinha pequenininha, ela possui e ela ocupa um espaço menor do que a distância que ela percorre. Ela consegue percorrer muita distância, que é sempre o recipiente onde ela está inserido. Então, o recipiente, o volume ocupado por aquilo ali, é muito maior do que o volume ocupado por uma partículazinha do gás. Isso, para nós, são os gases ideais e os seus comportamentos. Então, galerinha, essa aí foi a nossa estudo dos gases, né? A introdução ao estudo dos gases. Então, as partículas dos gases, como que elas estão? Elas estão num caos, mas agitada pra lá, uma micareta. Imagina lá. Quero chiclete, quero chiclete, pá, pá, pá. É o caos total. Só que é uma micareta bem vazinha, tá? Tem muito espaço entre as partículas. Espaço, né? Então vamos ter muito espaço entre as partículas, uma tem liberdade de movimentar para onde ela quiser, porque não tem aquela muvuca, né? Quando você tá na micareta, né? Aquele sentido, você vai lá assim, ó, você não sabe nem para onde você vai. No gás, as partículas estão totalmente distantes uma da outra, é como se você estivesse na micareta sozinho. Aí você vai pro... Nossa, que... você vai pra... triste, né? Você vai para qualquer lado, você vai movimentar para qualquer lado. Então a partícula gasosa, ela ocupa o volume todo do recipiente, porque as outras partículas não interferem na movimentação dela, porque elas já estão lá muito distantes, né, digamos assim.
Então é essa ideia que nós temos aí de gás. É muito importante você lembrar dessa teoria dos gases para a gente definir as próximas características dos gases, as variáveis dos gases, que a gente vai falar na nossa próxima aula. Isso aí, galerinha. Nossa, valeu muito bem. Mandou muito bem. Isso aí, galerinha. Até mais. Deus abençoe todos vocês. Estamos juntos. Vamos com tudo nos gases. Exato.